Senhor Deus e Pai, amém. Eu sou o apóstolo Cleus, da Assembleia de Deus Apostólica, Ministério Vida em Cristo. Amados, quero trazer aqui uma reflexão sobre o poder que a palavra tem. E hoje estou lançando um desafio a mim mesmo. Eu não vou usar nenhuma bíblica física, nada, para que estar assim olhando nada. Eu vou citar muitos textos para que você entenda que esse canal é um canal inteiramente voltado à palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, eu te peço, se você ama a Bíblia, se você gosta da palavra de Deus, se você realmente tem intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então você deve amar, guardar, como no livro do Salmo 119, verso 11 e 105, quando diz: guardei a palavra do meu coração para não pecar contra Deus. Luz para o meu caminho, lâmpada para os pés, é a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, se você que ama a palavra de Deus, você que gosta da palavra de Deus, eu te peço 4 coisas. Seja membro desse canal, vai lá e aperta lá, Seja membro do canal, vai lá, ative os sininhos das notificações, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Amém? A primeira palavra que eu vou aqui citar é Tiago, capítulo de número 1, verso 21 e 22. Sede cumpridor da palavra, não somente ouvindo, enganando-vos com os falsos discursos por aí, ok? Entenda isto em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos citar vários textos bíblicos e eu não estou aqui com Bíblia nenhuma. A Bíblia está aqui e aqui, como eu disse, ok? Então, você tem que aprender e entender que Deus, em Jeremias 1, verso 12, disse: Jeremias, o que tu vê? Eu vejo a palavra de Deus, pois tu viste bem, porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Queridos, entendam uma coisa. O plano de Deus, o propósito de Deus, o amor de Deus é a tua palavra. E quando eu vivo esta palavra, quando eu guardo esta palavra, eu vou viver o amor, os propósitos de Deus, eu vou viver as promessas de Deus. Preste bem atenção. Você lembra de Mateus 7, a partir do verso 25? Aqueles que ouvem a minha palavra e guarda, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, a pratica, cumpre. Deus disse: pode soprar os ventos, correr os rios, combaterão a casa, mas não vai derrubar, porque ela está alicerçada na palavra, Cristo Jesus, a rocha. Agora, aqueles que ouvem e não a cumprem, Deus disse que compara o homem imprudente, honesto ou tolo que edifica sua casa na areia. Quando vem a luta, quando vem um problema ou a dificuldade, o vento, a tempestade, sopra os ventos, corre o rio, combate aquela casa e grande é a tua queda. Há muitos que estão se apegando nisso, aquilo outro, não posso falar nada. Mas, querido, ouve a palavra de Deus, veja a palavra de Deus, porque é ela que vai te levar para o céu. É ela que vai abrir caminho no meio do mar. É ela que vai abrir toda bênção, abrir os portões, mansões celestiais para sua e nossa vida. É ela que vai abrir a porta dos armazéns, do pronto-socorro, do hospital, do mercado, para todo o nosso sustento, seja ela da fontes superiores e fontes inferiores. Fonte alta ou fonte baixa. Fonte espiritual ou fonte terrena. Então, preste bem atenção. Continuando no livro de Jeremias 23, 29, olha só o que Deus diz: a minha palavra é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Está entendendo? A palavra de Deus, quando eu profiro a palavra de Deus, quando eu declaro a palavra de Deus, eu estou perdoado, curado e salvo, Deus é bom, Deus me ama, e ela vai esmiuçando a dor, a doença, o mal, porque você vai quebrando. A palavra de Deus tem esse poder de interceptar e neutralizar.
Entenda só, estou correndo aqui, mas você já parou para imaginar no livro de Mateus 22, 29? Erreis e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam. Você não vai saber nada de Deus, você não vai saber quem é Deus, você não vai saber da grandeza, do poder, de nada de Deus. Se você quer viver os propósitos, as promessas de Deus, você tem que viver e viver a palavra de Deus e dizer, essa palavra de Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente ele já levou sobre si, né, o meu pecado, as minhas dores, a minha enfermidade, então eu estou perdoado, curado e salvo. 1 Pedro 1, 24, verdadeiramente o Senhor já levou os meus pecados, as minhas dores, né? Então a palavra do Senhor. Então Jeremias está dizendo, né? A minha palavra é como fogo, é como martelo que esmiuça a penha. Agora vamos lá em João 5,39. Erreis e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos. E quando erramos, é como você pegar um caminho errado. Pegar um caminho errado. Você pode cair num precipício, numa vala. Se você não se arrepender, rápido. Porque, queridos, nós estamos vendo aí muitas pessoas aí por falta de intimidade, falta de conhecimento da palavra, o inimigo está dando uma rasteira, enganando. Porque o que mais faz do outro lado é estudar para perturbar você. Você sabia que em algumas religiões, no livro de João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Sabe o que eles falam? Que Jesus Cristo não é o único caminho. Aquele é o caminho também que pode levar à vitória, à salvação. É mentira. Jesus é o caminho e nós sabemos disso, entendeu? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, né? Porque há um só Deus, há um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, Filho de Deus, o homem. Você está entendendo? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, vamos continuar aqui, em nome de Jesus. O que no livro de Hebreus 4,12 diz? A minha palavra é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, faz a junta, a medula, ela é tremenda. E você precisa entender, quando o sábio Salomão fala, no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 20, filho meu, atenta às minhas palavras, inclina as razões para a qual enviei, porque são vida, são saúde para o teu corpo. Guarda ela no meio da tábua do teu coração. Olha, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há muita gente, presta bem atenção, que eu já vi, leu 100 livros, mas nunca leu a terceira epístola de João. Nunca leu. 10 anos, 20 anos de crente, nunca leu a Bíblia um dia. Nunca leu a Bíblia uma vez. Qual a chance dessa pessoa viver e se manter de pé? O que João 17, santifique-o na minha palavra, porque a minha palavra é a verdade. Você está entendendo? João 8,12. Conhecerei a verdade, a palavra de Deus, e a verdade vai te libertar. Em nome de Jesus, o inimigo vem massacrando, mas você com a palavra de Deus, porque no livro de Efésios 6,17, sabe o que diz? Tomai a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, a qual podereis apagar e neutralizar a seta e dado inflamável do maligno. Quando Romanos 10,17 e 2 Coríntios 5,7 diz o quê? Preste bem atenção. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem não ouve, quem não tem compromisso com a palavra de Deus, querido, está fora. E deixa eu te dizer uma coisa.
Talvez você possa se sentir escandalizado com o que eu vou falar. Mas o amor de Deus, ele só atinge nós quando nós partimos a amar, a viver a palavra de Deus. Então, o amor, se a gente não ama a palavra de Deus, esquece. Se a gente não tem como prioridade a palavra de Deus, esquece. Esquece as promessas, esquece a bênção. Esquece. Em nome de Jesus Cristo, esquece. Tá entendendo? Se eu passo 2 horas em qualquer ambiente, em qualquer coisa, e não tem compromisso em viver com a palavra de Deus, esquece. Você está entendendo? Então, por isso que Tiago, ele diz, Tiago 1:21, não seja somente ouvinte, mas sejais praticante da palavra, para vocês não serem enganados com esses falsos discursos dessas coisas. Querido, há pessoas que têm uma laiba muito grande, que perverte as coisas, como o inimigo fez com Eva, lá no Éden. Não, que nada, boba. Pode comer, que nada, boba. Pode comer isso aí. Quando você comer isso aí, você vai ser igual a Deus, você vai ser melhor. Não, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós passamos a viver a palavra do Senhor, quando nós passamos a ter a palavra de Deus como nosso fundamento, você pode ter certeza de uma coisa: a bênção será recalcada, sacudida e transbordante. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quando eu citei lá Jeremias, né? Jeremias 1:12. Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Ah, que legal, você viu bem. Porque, Jeremias, eu velo pela minha palavra que se cumpra. Eu velo aquilo que sai da minha boca. Se você guardar, se você obedecer, ela vai se cumprir na tua vida. Ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Agora, se a palavra de Deus fala que em 2 Coríntios 5:17, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Ok? A palavra de Deus está lá. Mas você tem profetizado, declarado, você tem verdadeiramente confiado nesta palavra e dizendo: não há mais condenação, Romanos 8, não há condenação, não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus agora. E como é que eu estou em Cristo Jesus? Como é que eu sou nova criatura? Porque eu estou vivendo na luz da palavra. Não fazer como os edificadores, que nós sabemos, rejeitaram a pedra de esquina, a pedra angular. E a pedra angular o quê? A palavra. Quem é? Jesus Cristo. Você está entendendo? Eu vivo isso, vivo aquilo outro, mas o importante é a palavra de Deus. Então, não quero prolongar aqui. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu entendo uma coisa. Há muito tempo, o Senhor mandou que eu lesse a palavra do Senhor. E ali comecei em 15 dias. Em 15 dias. Em 20 dias, ler a Bíblia. Eu pegava de manhã cedo, sentava no monte, num lugarzinho bem tranquilo, e começava a ler. Pegava ali 6 da manhã até as 4, 5 horas da tarde, lendo, orava, cantava um hino da harpa, ia lendo, estudando. Imagina só, depois de eu fazer isso por 2 vezes, depois que eu continuei fazendo mais, não com a mesma frequência, mas lendo a palavra, lendo a Bíblia, terminando e voltando, e depois fazendo algum estudo, quando eu vi a minha mente e o meu coração, pensa, uma noite eu cheguei no monte 10 horas da noite, Senhor, eu vou orar citando a palavra. Deu 10 horas, 11 horas, meia-noite, 2 horas, eu estava citando a palavra. No escuro, sem ler a Bíblia, sem ler nada, aquilo. Aí Deus falou comigo: é isso que eu quero, filho.
É isso que eu quero. Guarde a palavra, porque elas são luz para o teu caminho e lâmpada dos teus pés. São vida e saúde. São milagres. São bênção. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Toma posse desta palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.